Fala pessoal, eu sou Wagner Monteiro e você está no canal Wagner Monteiro Fala no YouTube. Deixa a música rodar. O assunto de hoje é a China. China, a superpotência. A China hoje vive uma guerra comercial com os Estados Unidos, provocado pela empresa Huawei. A Huawei é uma gigante do mercado de informática tecnológico na China. Ela detém a tecnologia 5G, a tecnologia das coisas, do futuro. Não só ela, outras empresas detêm. A Huawei foi acusada pelos Estados Unidos de espionagem. Não só a Huawei, como outras empresas da China também foram acusadas. A questão é que China e Estados Unidos têm uma briga comercial. A balança comercial da China ficou em 6,8% de crescimento no PIB de 2018, uma riqueza de 13,2 trilhões, além da riqueza do ano anterior. Acumulou, olha o número, 13,2 trilhões de acúmulo. Isto em 2018. A China é histórica. A China tem a Grande Muralha da China. A China era pequenas províncias que tiveram muitas guerras. Ela uniu, desuniu. Foi feita aquela Grande Muralha e depois foi feito entrepostos. A China é um país magnífico, cultural, um local para se conhecer. Uma superpotência? Sim. A China pretende até 2050 se tornar uma líder mundial. Daqui a 2 décadas, a China pretende ser o país mais rico do mundo. Por isto, a guerra comercial com os Estados Unidos. A guerra comercial é um jogo econômico. Os Estados Unidos não quer deixar de ser o país mais importante do mundo. Em 2015, 70 milhões de pessoas na China viviam na pobreza e 1% da população detém a riqueza concentrada. Parece uma história parecida com a do Brasil, né? O presidente da China é Xi Jinping. A moeda lá é Yuan. A China é a segunda economia do mundo. São aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Lá estuda-se muito. A China, por ser muito competitiva, por ter muita gente, as pessoas costumam fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, vão estar prontas lá por volta dos 29 anos, estudando. Sim, a China tem coisas que não prestam, muitas falsificações. Tá aí. A China é um paraíso de questões a ser discutidas, como o regime ditatorial. Sim,
mas a China é uma superpotência. Existe uma questão cultural por lá ser um país comunista, onde era propagado que quem denunciasse ganharia uma recompensa. E com essa recompensa, essa pessoa faria o que quisesse. Isso se propagou. O chinês, ele não liga muito para a privacidade. E aqueles que ligam, tem pouco. Você já ouviu falar das câmeras de reconhecimento facial que estão espalhadas por toda a China? Sim. Você lembra do episódio dos deputados do PSL que foram conhecer este projeto e foram muito criticados? É um projeto que, sim, meio que tira a privacidade das pessoas. A China tem uma força de trabalho de 8,3 milhões 803,6 milhões de pessoas para trabalhar. É muita gente. A China antes podia ter apenas um filho. Hoje já se pode ter 2 filhos. É uma grande potência? Sim. E nós, brasileiros, como estamos nos comportando diante desta superpotência? Na campanha, o presidenciável Jair Bolsonaro detonava a China. Parece-me agora que ele tem um comportamento mais ameno. Mais equânime. Porque é preciso. A China é um grande investidor. Ela investe muito hoje na África, em estrutura. Tem empresas que estão se tornando mundialmente conhecidas. Já tem Huawei, Xiaomi. Você pode vir no mundo digital, qualquer um conhece a Xiaomi, a Huawei. E dentre inúmeras empresas, Foxconn, a maioria dos produtos de algumas empresas americanas são produzidos na China pela Foxconn. É uma empresa que pega, monta e lá nos Estados Unidos vendem. Por isso vende. Muita coisa vem made in China, produzido na China. A China, ela se reinventa. De 5 em 5 anos, eles têm um projeto novo. Eles criam um projeto novo. A China quer ser líder até 2050. Como o Brasil vai se comportar sendo a China e não mais os Estados Unidos a primeira economia mundial? Eles acreditam que em 2 décadas eles consigam isto. Como o Brasil estará preparado para isto? A China não permite o Facebook, não permite o Twitter, não permite o Google, dentre outras empresas. O regime é totalitário? Sim. Mas houve grandes aberturas, principalmente de 99 para cá. Antes também tinha uma abertura. E essa abertura econômica fez com que a China subisse e tivesse PIB entre 10% em média por muito tempo. Hoje a média é 6,5%, 7%, mas é um PIB muito alto ainda de crescimento.
9,6 quilômetros quadrados tem o país. 4.715 anos aproximados esse país tem. Tem problemas? Tem. Hong Kong, Taiwan, são países que tentam a separação, não países, mas são, digamos, províncias, entre aspas, que tentam a separação ali da China. Taiwan é muito conhecido por querer a independência. É como se fosse um país fora, mas a China o tem. A China, ela respeita muito os idosos. 30% dos idosos moram com a família. Por quê? Conhecimento. É o maior consumidor de energia do mundo. Maior consumidor de energia do mundo. Imagina quanta energia eles gastam. Você sabia da curiosidade que 16 milhões de mulheres são casadas com homossexuais na China? Pois é. Fatores do regime ditatorial. O regime do Xi Jinping, da República Popular da China, ele tem facetas e se tem que respeitar. Inimigos políticos são aniquilados. Nada é perfeito. Lembre-se, o capitalismo também não é perfeito. Na China, tudo que tem perna basicamente vira comida. Vimos alguns dados da China. Vimos que a China, ela quer se tornar a potência do mundo. A questão é, o Brasil está preparado para, no futuro, ser um parceiro comercial da China? Hoje mesmo, ser um parceiro comercial da China é necessário. Sendo a China um país que hipoteticamente se torne o país mais influente do mundo, como a cultura vai ser feita? A aculturação. Vamos fazer um exercício de futurologia. Imagine 2050, a China já está há 2 décadas, há 20 anos, à frente dos Estados Unidos. Gerações novas já não têm muito a referência americana. Começam a ter a referência chinesa. Nós, brasileiros, temos como referência a América. Lógico que a questão cultural demora, mas é o objetivo da China. Outra questão, falando em economia. Grandes empresas investem na China. Milhões e milhões. Esta abertura que o governo deu é o que fez ela crescer. Multinacionais, inúmeras multinacionais, bancos, Xangai.
essa abertura deu uma salavanco na economia. E o Brasil está preparado? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. É fácil julgar a China por ela ser comunista, do Partido Comunista, o Xi Jinping, porque nós temos uma visão ocidental, nós temos uma visão mais capitalista e somos mais influenciados pela América. Porém, os cidadãos de lá foram aculturados e não todos estão satisfeitos, mas grande parte está satisfeita. Lógico, existe aquela parte, aqueles 70 milhões que eu falei, que estão na pobreza. É um desafio para o governo chinês. Desafios não faltam na China. A China precisa investir muito em questão de igualdade, como o Brasil. Mas a China, só para você saber, em média tem um salário mínimo muito melhor do que o do Brasil. E aí? Você está preparado para o domínio mundial da China? República Popular da China? Hein? Não tem para onde fugir. Ela está numa escala de subir no PIB. Temos uma guerra comercial com os Estados Unidos. Por isso. O capitalismo tem seus defeitos. É só olhar. Vai lá nos Estados Unidos. Vê se não tem pobreza. Vem aqui no Brasil. Vê se não tem pobreza. Todos os sistemas humanos têm erros, falhas. Mas não é defensável comunismo de sentido de ditar regras e você ser morto por não ter liberdade de expressão. A China mantém a Coreia do Norte como barreira dos Estados Unidos. Por quê? A Coreia do Norte fica acima, aliás, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul aqui e a Norte aqui. É uma proteção para a China. Porque a Coreia do Norte, houve uma guerra entre as duas Coreias e se dividiu. Os Estados Unidos ficou, que é a do Sul, e a outra mais protegida pela China, que é a do Norte. Ela serve como barreira de entrada dos Estados Unidos. Proteção. Isso vários países fazem. O Brasil se planeja de 5 em 5 anos, como a China? O Brasil tem feito o que em relação à economia? Não só no governo Bolsonaro, não só no governo Dilma, não só no governo Lula, FHC, não só no governo Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e começando lá por Sarney. A escala republicana, onde se saiu da ditadura. Não basta criar bolhas, é preciso crescer como a China. Que a China sirva de exemplo de crescimento econômico, não de exemplo para a liberdade de expressão. Os Estados Unidos é muito mais exemplo de liberdade de expressão do que a China. Nem se compara. As questões
estão postas. E você está preparado para a quarta revolução? Tudo isto que envolve esses países dominantes? O que você tem feito para se aprimorar? O que o Brasil tem feito para competir com a China? O Paulo Guedes tem feito um projeto neoliberal para tentar reduzir custos e competir com países como a China. Vamos aguardar para analisar daqui a uns 5 anos os primeiros resultados, se vão dar certo ou se vão dar errado. Economia é uma coisa complexa. E precisamos dar tempo ao tempo. Enfim, a China mostrou sua capacidade de superação. É hora do Brasil mostrar a sua capacidade de superação. Para enfrentar os problemas econômicos e realmente ter um crescimento. Porque a China tem inúmeras estatais. Sim, estatais. Que dão lucro. Lucro. Qual é o fundamento de uma empresa primordial? Lucro. A gente precisa pensar. Vale a pena vender os Correios? Os Correios deram lucro? Se deram lucro, ok. Está sendo gerido certo? É melhor vender os Correios ou transformar numa estatal que dê lucro? Ou vender, como foi vendido a Embratel, que era a gerente geral da telefonia no Brasil, e se dividiu, e hoje temos o Oi, Vivo, Claro, dentre outras empresas. Melhorou? Melhorou. A questão que se pergunta é: queremos seguir qual exemplo? O da China? Queremos seguir o exemplo dos Estados Unidos? Hoje temos um presidente muito alinhado às ideologias americanas. Tivemos presidentes alinhados à ideologia de esquerda, mais as questões da China. Não tanto. Você já gera muito em dizer que o período do PT foi comunista. Não existe comunismo no Brasil. Existe capitalismo. Existe ideologia de esquerda. Ideologia é uma coisa. Sistema econômico é outra. O sistema econômico do Brasil é capitalismo. Voltando a falar da China, para dar um encerramento, tá aí o desafio. Sabemos os números. Sabemos que é a segunda maior economia do mundo. Precisamos de diplomacia. Precisamos copiar os exemplos bons da China para o Brasil. O tema do Wagner Monteiro Fala é China, a superpotência. Por quê? Porque ela vai sim se tornar a superpotência. Espero eu que neste momento o Brasil esteja preparado para ter diplomacia e com a economia fortalecida. Meu nome é Wagner Monteiro e este foi o Wagner Monteiro Fala para o YouTuber. Boa noite. Te espero na semana que vem.